Três coisas básicas para te ter uma boa produção orgânica. O solo, pessoal, o solo tem que estar fofo, tem que estar solto para que a planta consiga penetrar a raiz. Isso é importantíssimo. Então tu tem que fazer subsolagem. A maioria dos solos brasileiros estão extremamente compactados. A pesquisa que a doutora Ana Primavera fez há muitos anos atrás é que a média dos solos brasileiros absorviam apenas 25% da água da chuva. O resto era escorrimento. É por isso que tem tanto rio assoreado, é por isso que tem tanto problema de estiagem. Por quê? Porque o solo não absorve água. Não tem como ele absorver água, porque ele está totalmente compactado. A maioria dos solos brasileiros estão extremamente compactados. E se a gente lembrar daquele desenho que a professora fazia para nós na escola sobre o ciclo da água, desenhava duas nuvizinhas, botava uns olhinhos, uma boquinha na nuvizinha, aí desenhava a floresta, a água, a chuva cai na mata, entra no solo, escorre, vai até uma nascente, da nascente vai para um riacho, de um riacho vai para o rio, vai para o mar, depois tem evaporação, ou seja, essas coisas a gente aprendeu na escola. Mas a gente não entendeu, parece isso, e não se aplica isso, não se entendeu isso. O planeta é um planeta água, nós temos 70% de água. Toda a nossa crise é uma crise de água. A questão toda, a essência toda é como é que a gente pode resolver a questão da água em nossa escala, na escala de cada um. E na escala nossa de cada um, pequeno sítio ou grandes propriedades, é melhorar a condição de solo para que a água da chuva, quando caia, infiltre no solo. Senão, o que acontece? Boa parte da água vira escorrimento. E quando tem escorrimento, tu tem erosão laminar, tu tem perda de solo, assoreamento do rio e tudo isso que a gente já está cansado de ouvir. Então, primeira coisa na agricultura orgânica para ter uma boa agricultura é tu tem que ter a consciência de que tu precisa ter um solo fofo, ou seja, você tem que fazer subsolagem e trabalhar com elementos para que possa trazer essa condição, para que absorva água e para que as plantas consigam aprofundar a raiz. Isso é o básico, porque aí a planta não sente tanto a sequia. O segundo ponto, pessoal, tem que ter composto. As propriedades têm que aprender a fazer composto. Você precisa pegar materiais, resíduos, esterco, serragem, casca de arroz, palha, palhadas, do que for, do que tu conseguir, galho triturado, seja o que for, e fazer composto, certo? Para que tu consiga nutrir essa microvida do solo. E essa microvida do solo, tendo um solo descompactado, tendo ar, tendo água, o que vai acontecer? Ela vai conseguir liberar os nutrientes para a tua planta. Então essa é a segunda coisa, aprender a fazer composto e biofertilizantes nas propriedades, montar suas biofábricas em pequena escala ou grande escala para poder ter uma produção saudável. Porque aí tu tem a tua ferramenta na mão, tu tem a tua batuta na mão, tu está conduzindo a tua lavoura em toda a escala, ou seja, no solo, na planta, tu está conseguindo fazer com que a lavoura ande sem tu estar dependendo de elementos externos, que é o problema do agronegócio hoje. Os caras devem fazendas, devem um monte de dinheiro, porque tudo é comprado de fora. Então agora virou o assunto do biológico, eles se deram conta que também a natureza tem que tratar de uma outra forma, só que em vez deles aprenderem a fazer os preparados biodinâmicos, aprender a fazer os biofertilizantes, aprender a fazer os repelentes, eles compram pronto. Então aí tu tem uma fortuna pagando por royalty e tudo isso, e a gente pode fazer em casa. Solo bem estruturado, depende de subsolagem, em pequena ou em grande escala, com a mão, com a pá, com a máquina, do jeito que for, mas o solo tem que estar solto, tem que estar fofo. Depois aprender a fazer composto e biofertilizante para te não ficar na mão dessas grandes empresas. Então a segunda coisa é tu aprender a fazer composto e biofertilizante. E a terceira questão é cobertura de solo, pessoal. A natureza tem que estar coberta, o solo tem que estar coberto. O único lugar que é descoberto é o deserto, então o solo tem que estar coberto. Lavrou, preparou a terra, já botou uma planta para que cubra o solo, fazer adubação verde. No momento que tu trabalha com cobertura de solo, com adubação verde, com palhada, em canteiro de horta, tu pode botar serragem, pode botar jornal, pode botar papelão, casca de arroz, inventa qualquer coisa, dá para fazer qualquer coisa. Mas toda vez que tu faz uma cobertura no solo, além de tu proteger o sol, para que não tenha tanto calor na terra, para que as raízes não sofram tanto com isso. Tu evita o desequilíbrio de temperatura, temperaturas muito altas e muito baixas. Experimenta caminhar na beira da praia, na areia, para te ver como teu pé queima, e tu caminhar na grama, tu não sente isso. Por quê? Porque a natureza está absorvendo esse calor e está transformando isso tudo em energia. Então, quando tu tem um solo com bastante matéria orgânica, esse sol, em vez de estar queimando, ou seja, ele está produzindo nutrientes, a planta está trabalhando em cima disso, não está com tanta variação térmica, com tanto calor.
Outra questão, a micro e a macrovida do solo, quando começam a subir e a se movimentar, não conseguem chegar na superfície se o solo não está coberto, porque a minhoca não vai andar em sol quente, nem a microvida do solo também. Então, outro fator importante. Outra questão, a cobertura de solo, ela consegue fazer com que libere até 40% de potássio. Veja só, até 40% de potássio é liberado apenas com a cobertura de solo. Então são fatores determinantes para fazer uma agricultura. A gente precisa fazer isso. A milpa, por exemplo, que é o consórcio de milho, feijão e abóbora, que foi os nossos antepassados que trabalharam durante milênios com relação a isso, tinha essa lógica de tu ter o milho, o feijão, botando nitrogênio no pé do milho e a abóbora fazendo essa cobertura, ou seja, cobrindo o solo. Então são 3 fatores, pessoal, importantes para levar em consideração a hora que vai fazer uma produção orgânica, porque aí tu consegue ter uma cultura muito mais ambientada, ou seja, tu cria um ambiente ecológico que tu consegue fazer um consórcio, a tua produção junto com a natureza. O que a natureza está fazendo e tu também. Porque a gente não pode trabalhar contra, nós temos que trabalhar a favor da natureza. E para isso eu preciso observar. E é por isso que eu digo, observar a natureza é fazer ciência e é sobrevivência. E nós precisamos ser sobreviventes. Não impor uma condição na natureza que não funciona no sistema. E a agricultura orgânica, pessoal, é uma agricultura de paz. A ideia não é matar nada, a ideia é nós prosperar junto com a ecologia do ambiente. E tem como fazer. Existem milhares de exemplos sobre isso, tanto na pecuária como na agricultura. Segue a gente aqui que a gente está sempre trazendo informação sobre agricultura orgânica, sobre permacultura e sobre bem viver no campo.